neste primeiro dia de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Novamente estamos perto de si, perto do teu coração, pela palavra de Deus da hora, o nosso e o habitual programa vosso também vai acontecer. É um programa da Igreja Mensagem do Último Tempo, seu tabernáculo, Água de Jordão, ali muito próximo das gasolineiras do senhor Aníbal, dos combustíveis. Vai acontecer, está a acontecer, deve acontecer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai acontecer, está no ar, todos os domingos, a partir das 15 horas, nas antenas da Rádio Comercial de Cabinda. Além disto, os nossos programas habituais na nossa igreja sede é de seguinte maneira: todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 16 horas. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras, a partir das 6 horas da manhã. E todos os domingos, a partir das 9 horas. Deus abençoe maravilhosamente cada um de vocês e que a mão do Todo-Poderoso possa guiar cada um de vós. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é com o coração agradecido que nós nos aproximamos diante da Tua Santa Face para recomendar o nosso humilde programa nas Tuas santas mãos. Pedimos a Tua presença no meio de nós, pelo Teu Espírito Santo. Nos conduz e nos assiste, abençoando os esforços todos que estamos a consentir para que a palavra da verdade se firme no meio de nós. Esteja conosco, princípio até o fim, e abençoe todo o Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, aqui estamos novamente, como foi ontem sábado. Queremos continuar a mostrar as 5 bases de uma verdadeira igreja, ou as 5 identificações da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Tal como fizemos referência ontem, no primeiro pilar, é preciso nós sabermos o que significa igreja. E nós fomos ver, no grego, eclésia significa aqueles que foram chamados para fora. E como exemplo, não tiramos nenhuma religião. Fomos buscar Israel, porque Israel, desde os tempos remotos, foi sempre a imagem verdadeira da igreja do Senhor Jesus Cristo. Israel foi sempre considerado a imagem histórica da igreja do Novo Testamento. Porque, repare que Israel, entre tantas outras nações, Deus escolheu Israel. E ali despejou a sua vontade perfeita, pelo que Israel foi considerado a menina do olho do Senhor. A igreja também, no Novo Testamento, é considerada como Israel. Da mesma maneira, Deus despejou na igreja a vida própria de Jesus Cristo, para que a igreja pudesse refletir o caráter de Jesus Cristo. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo reflete o caráter verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Então, Israel era um modelo para a igreja do Novo Testamento. Quer dizer que nós, no meio de tantas nações, de forma individual, diferente como Israel, que foi coletivo, mas de forma individual, entre as nações, no meio dos povos, Deus vem chamando os seus filhos para a viagem do reino dos céus, para se tornar também, como Israel, eclésia. E nós estamos a ver que quando esse povo foi chamado, o povo de Israel não andou sem liderança. Deus enviou
Moisés. Nota isso, que os verdadeiros servos de Deus, na casa de Deus, que é a igreja, não são pessoas de livre vontade que desejam ser servos, mas é Deus que manda os seus servos. Porque Mateus, ele diz que Jesus falou assim, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, os obreiros são poucos. Isto significa dizer, orai pelo dono da seara para que ele manda obreiros para a sua seara. Agora, alguém que quer ser padre, quer ser pastor, quer ser líder, não é querer ser, não. Deus é que chama. Olha como ele chamou Moisés, olha como ele chamou Paulo, olha como ele chamou os apóstolos. Foi o seu querer, o seu belo prazer. Então, vamos ver que em Êxodo 12, Israel, pela primeira vez, foi chamada de eclésia, assembleia, congregação ou ajuntamento. Então, logo, esse primeiro pilar faz cair todas as religiões. O segundo pilar, quem fundou esta igreja? Quem? Quem é que fundou essa igreja? Aonde é que essa igreja foi fundada? Qual é a mensagem que essa igreja ensina? Podemos ir no céu fora dessa igreja? O que a igreja do Senhor Jesus ensina? Qual é o seu ensinamento? Qual é a sua doutrina? O cristão deve saber essas coisas todas para não estar enganado. Porque agora há muito engano. E o engano começou logo que morreu o último apóstolo, que é o apóstolo João. Quando João morre e que o evangelho entra em Roma, as organizações e as religiões começaram ali. Mas antes, quando Pedro estava em vida, quando os discípulos estavam em vida, quando os apóstolos estavam em vida, nenhuma religião existia. Nenhuma delas, desde as maiores até as menores. Então, quem é o fundador desta igreja? A resposta também está aqui na Bíblia. Mateus 16, versículos 18, ele diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O fundador é o Senhor Jesus Cristo. É o fundador. Efésios capítulo 2, versículo 20, está dizendo assim. Efésios capítulo 2, podemos ir assim. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O edificador, o arquiteto, o construtor, que era o Senhor Jesus Cristo, edificou a sua igreja, e o fundamento da igreja está nas mãos dos apóstolos e dos profetas. O ensinamento, a doutrina que a igreja de Jesus Cristo professa é aquela que os apóstolos legaram. Procura em todas as religiões qual é esta igreja que batiza como Pedro batizou. Qual é essa igreja que ceiou como Paulo ordenou? Qual é essa igreja que ensinou o casamento e o divórcio como Paulo pregou? Qual é essa igreja que vive os milagres e os dons conforme os apóstolos vivenciaram? Não foram entusiastas, mas homens mandatados de Deus com uma responsabilidade divina levaram o povo de Deus para Jesus Cristo. Quem fundou a igreja do Senhor Jesus Cristo é Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Quando é que essa igreja foi fundada? Quando é? Seu fundador já apareceu, que é Jesus. Então, o fundador tem que nos dar a data quando é que ela foi fundada.
aqui no Mateus 16, vamos a ver que uma promessa do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo, que promete edificar a sua igreja. Então, essa igreja foi fundada no dia do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todo mundo lê essas escrituras, mas vai cada um no seu sentido, dado as suas interpretações. Versículo 1, Atos 2. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém. Nasceu a igreja neste dia. Aonde que ela nasceu? Em Jerusalém. Eu sou um bocado crítico, mas permitam-me, porque a obrigação espiritual me leva assim. Porque a ilusão da ótica é demais. Essa igreja foi fundada em Jerusalém. A igreja de Jesus Cristo foi fundada em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Quando o dia do Pentecostes chegou, quando o Espírito Santo que Jesus prometeu, o Consolador, João 14, João 15, João 16, o Consolador que foi prometido pelo Senhor Jesus, caiu no dia do Pentecostes. Então, a igreja de Jesus nasceu ali. Nasceu ali quando surgiu este evento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que nasceu no dia do Pentecostes, pela infusão do Espírito Santo, nestes últimos tempos também, antes do seu glorioso retorno, conforme João 14 nos diz, também vai receber uma nova infusão do Espírito Santo, uma medida dupla, maior e mais que aquilo que aconteceu no dia do Pentecostes. Podemos ler aqui no livro, na epístola do apóstolo Tiago, nós temos a promessa que a igreja vai ressuscitar de novo, e vereis a diferença. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporal e serena. Sede vós também pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esta é a nossa consolação. Aquela igreja que nasceu no dia do Pentecostes, pela infusão do Espírito Santo, sinais, milagres e prodígios sucederam. Essa igreja entrou na hibernação durante a Idade Média por causa da perseguição dos cristãos, recomeçou como rebento no dia da Reforma, nos tempos de Martinho Lutero. Essa mesma igreja que vai continuando até na infusão do Pentecostes moderno, até na devolução da palavra original pelo William Branham, essa igreja verdadeira tem consigo esta promessa que momentos antes do retorno do Senhor Jesus Cristo, uma nova infusão do Espírito Santo à escala mundial vai suceder, e então, amados irmãos, será a partida para o reino dos céus. Então, essa igreja que nasceu em Jerusalém, no dia do Pentecostes, manifestou esta vida, uma vida peculiar, característica, que é detalhada nas Sagradas Escrituras, conforme estamos a ler. E no mesmo dia que a igreja nasceu, no mesmo dia surgiu a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque era necessário fazer com que a mensagem da salvação fosse anunciada a Jerusalém, em primeiro, e até os confins da terra.
Jesus prometeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no seu versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, até mesmo em Angola. Aquele mesmo evangelho, do mesmo jeito, deve aparecer também em Angola. Deve aparecer em Angola do mesmo jeito, sem qualquer alteração. E então, ele diz assim, o terceiro ponto é, o que ela ensina? Qual é o ensinamento dessa igreja? Qual é a mensagem que ele nos traz? Qual é a mensagem que está inserida nesta igreja? O que ela prega? Porque muitas vezes as pessoas vão nas igrejas de domingo, perguntam o que ensinaram, ou amemos uns aos outros, e nunca amou. Tudo isso é uma ilusão da ótica, é uma miragem. O que a igreja de Jesus Cristo ensina? O primeiro pastor, se vocês acreditam que o Pedro foi o primeiro papa, nós acreditamos que foi o primeiro pastor. Mas o que ele fez, nenhuma dessas religiões faz aquilo que ele fez. Nem o batismo. Olha o batismo de Pedro. Qual é a igreja das atuais que temos em Cabinda, em Angola, em todo o mundo? Qual é essa igreja que batiza como Pedro batiza? Porque o primeiro que batizou na igreja do Senhor Jesus Cristo é o apóstolo Pedro. Olha a mensagem que essa igreja nos traz. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está a mensagem. Arrependimento. E Jesus disse em Lucas 24, no versículo 47, vou ler em forma literal. E que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Portanto, mesmo em Angola, devemos pregar na igreja do Senhor Jesus Cristo o arrependimento. As pessoas vão à igreja, não basta. Mas você deve ter um coração de arrependimento pelos pecados que cometes e pedir o perdão a Deus e receber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma sequência por detrás dessa mensagem. Primeiro, arrependimento, um lamento sincero de outrora ter levado uma vida do pecado e que hoje, pela pregação do Evangelho, Deus injeta no teu coração o temor de Deus. O temor, o arrependimento, o perdão. Uma pessoa que é chamada por Deus deve passar nessas etapas todas. Qual é a mensagem que ela prega? A igreja de Jesus. A mensagem que ela prega é o arrependimento. A segunda mensagem que ele prega, João 2. João capítulo 2. A primeira mensagem, arrependimento. Imagina que quando João Batista veio sobre a terra, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio sobre a terra, arrependei no dia de Pentecostes, arrependei. Um verdadeiro servo de Deus nunca vai afastar da sua pregação o arrependimento dos seus pecados. Quando você não está arrependido, não é possível o Espírito Santo habitar em você. João capítulo 3, segunda mensagem
versículo 3 e versículo 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não é a comunhão que vai te dar a entrada no reino de Deus, não. Não é a hóstia, não é a ceia, não. Quem está a ceiar é um candidato do céu. Mas, se você pensar que ao engolir a hóstia, comer o pão da ceia, já vou no céu, é uma ilusão. A ceia é para os redimidos, para os resgatados, para os que estão nascidos de novo. Então, vão ceiar como memorial da vinda do Senhor Jesus, como memorial da paixão e morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. É um memorial, é um preparativo. Agora, uma pessoa que não está convertida, que não está nascida de novo, vai comungar, é uma ilusão da ótica. Para você entrar no reino de Deus, deve nascer da água e do Espírito. Repara, se você tem uma Bíblia consigo, na minha tradução, o nascer da água e do Espírito, aqui Espírito está em letra maior ou maiúscula. Então, essa água não é a água do batismo, não. A água do batismo não salva. 2 Pedro, capítulo 3, por favor. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Se você subir no versículo 20, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. A água é uma indagação de uma boa consciência perante Deus. Se a água salvasse, então o sangue do Senhor Jesus Cristo não teria valor. O batismo da água é para quem já encontrou o Salvador, para quem já encontrou Jesus. O primeiro passo que ele dá é o seu arrependimento, o segundo passo é então o batismo na água, para mostrar aos homens e a Deus que a partir deste momento marca uma história, outra na sua vida, que vai andar agora com Jesus, e diferente da maneira como ele andou antes sem Jesus. Qual é a sua mensagem? Segunda mensagem é o novo nascimento. Um novo nascimento. E então, como nos tornamos membros desta igreja? Quarto ponto. Você não pode se associar por um cartão de batismo, por uma certidão, por uma filiação. Ninguém recebeu o cartão de batismo, ninguém recebeu certidão de batismo, ninguém recebeu ou escrever o seu nome no livro do registro, mas aqueles, olha, a Bíblia fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, escuta aqui, meu irmão, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós vemos aqui que aqueles que foram batizados não tiveram certidão, mas ao receber a palavra de Deus com agrado, de livre vontade, foram batizados. É por isso que o batismo não pode ser antes da conversão. Quando você está convertido, a coisa que vais procurar agora é o batismo, que marca uma nova partida com Deus toda a tua vida. Então, as pessoas foram batizadas pelo apóstolo Pedro. Eu tenho dito várias vezes, mas se vocês dizem que Pedro foi o primeiro papa,
Mas os ensinamentos que Pedro deu são esses que estou a ensinar. Por que vocês não ensinam o que ele ensinou? Por que não batizam como ele batizou? Paulo, que veio depois, Atos Apóstolos capítulo 19, também seguiu os mesmos rastros, as mesmas pisadas, por onde eles passaram. Paulo também, em Atos 19, pela primeira vez, vai batizar convertidos na cidade de Efésio, batizou-os todos em nome do Senhor Jesus Cristo, como Pedro, e não se combinaram, mas o Espírito Santo, que era o mesmo que os guiou, também os conduziu na mesma coisa. O apóstolo Filipe, Atos dos Apóstolos capítulo 8, quando foi evangelizar a Samaria, os convertidos que ele teve lá, os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que os outros que seguem Pedro não fazem o mesmo batismo que Pedro fez? É aí onde está a moral da história. Por quê? Qual é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja batiza como Pedro batizou. Não argumenta. Não faça debate. Isso não é parlamento. Bem, amados irmãos, eu até fico um bocadinho triste quando vejo as pessoas a debaterem sobre as coisas da Bíblia. Vamos debater o quê? A coisa está escrita assim, deve ser feita assim. Não discute. A discussão e o debate é um sinal da incredulidade. Porque aquele que crê, desde que se lê a Bíblia e vê o que os outros fizeram, ele obedece, ele aceita. Agora, quando você começa a fazer debates, discussões tolas e coisas assim, isso mostra que na realidade você não crê na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que, de sorte que foram batizados, os que de bom grado aceitaram a sua palavra. E naquele dia congregaram-se quase 3.000 almas batizadas. Qual é a mensagem? O arrependimento. Como entrar naquela igreja? Só se pode entrar lá através do novo nascimento. É assim que Jesus disse a Nicodemos. Na verdade, o novo nascimento é nascimento. Nascido no reino dos céus. O nascimento físico é uma imagem do nascimento espiritual. É um capítulo também alargado, que não posso falar tudo aqui, senão o tempo será muito escasso. O nascimento novo é o que te introduz no reino dos céus, como candidato do reino dos céus. Portanto, ninguém entra lá na igreja do Senhor Jesus Cristo através das amizades do líder, através do aperto de mão do líder, a partir de uma palmada na bochecha, não, do bispo. Não, o reino dos céus se entra pelo novo nascimento, nascido lá do alto, onde o teu pensamento e o teu coração estão dirigidos para o alto, para o céu, para Deus, para com a sua palavra. Não podes entrar no reino dos céus de uma outra maneira. Não há forma outra em que um cristão possa entrar no reino dos céus, a não ser o novo nascimento. Nicodemos desconseguiu, porque já tinha tanta sabedoria e conhecimento do mundo e da religião, que não conseguiu entender a linguagem de Jesus. É por isso que estamos a ver os teólogos de hoje. Os homens mandatários de Deus estão a dar uma pregação muito simples, mas para eles é difícil compreender. Por quê? Estão sempre a analisar as coisas conforme os diplomas da teologia. Ninguém vai no céu pela teologia, mas a maneira de entrar no céu é pelo novo nascimento. Agora, a outra questão é esta. Pode alguém ir no céu fora dessa igreja? Pode alguém? A resposta é não. Ninguém irá no céu fora da igreja verdadeira do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Escuta a palavra. Bem amados irmãos.
versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém. Há gente por quem o Senhor Jesus virá buscar. Há gente que espera o Senhor Jesus. São estas pessoas nascidas de novo, são estas pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus, são estas pessoas batizadas com o batismo do Espírito Santo, são estas pessoas por quem Jesus derramou seu sangue, são estas pessoas que o Senhor Jesus virá buscar. João 14, ele disse muito bem: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos buscarei, e para que possais ficar comigo lá onde eu estiver. Então, bem amados irmãos, não há esperança fora dessa igreja. O resto é uma ilusão de ótica, uma miragem. Essas abluções, essas cerimônias. Deus não precisa de cerimônias. Ou crê na sua santa palavra, ou não crê. Quem não crê, Jesus disse em João 8, 24, posso ler rapidamente, porque o tempo também está avançando. João capítulo 8, versículo 24. A Bíblia diz assim, João 8, 24. A Bíblia diz da seguinte maneira: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. A incredulidade vai levar as pessoas à perdição. Se você crê na palavra de Deus, faz aquilo que os apóstolos mandaram. São há 5 pontos importantes que eu já enumerei aqui, que possam te fazer descobrir a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a sua definição. O que é isso? Eclésia. Eclésia, palavra do grego, que diz os chamados para fora. Mostramos Israel como exemplo. Quando estavam no Egito, quando foram chamados, quando chegaram no deserto, eram chamados eclésia, ajuntamento, congregação. Quem fundou essa igreja, segundo ponto, é o Senhor Jesus, Ele próprio. Aonde que Ele fundou essa igreja? Em Jerusalém. Em Jerusalém. E quando? Foi no dia do Pentecostes. Qual é a mensagem que essa igreja ensina? Qual é a sua mensagem? Arrependimento. O arrependimento é a mensagem que essa igreja ensina. Desde os tempos de João Batista, arrependei-vos que o tempo está próximo. Desde os tempos do Senhor Jesus, arrependei-vos que o reino do céu está próximo. Desde os tempos dos apóstolos, arrependei-vos que o tempo do Cristo está próximo. Nos nossos tempos também, arrependei-vos. Qual é a sua outra mensagem? Novo nascimento. Como é que você pode entrar nessa igreja? Pelo novo nascimento, não pela certidão do batismo. Entra no caminho de Deus pelo novo nascimento. E fora dessa igreja, você pode ir no céu de forma nenhuma. Cristo só vem buscar aqueles por quem Ele derramou o seu precioso sangue. Então, bem amados irmãos, nós ainda podemos ler alguma coisa aqui. No versículo Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse. É isso que nós ainda ontem podemos dizer. Eu estava com a ideia de podermos mostrar um certo elemento, mas não foi possível. Apocalipse capítulo 1. Aqui no capítulo 1, no versículo 4, chama-se aqui, em termos teológicos, a dedicatória. Dedicatória a quem esta revelação do Senhor Jesus Cristo foi endereçada. A revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versículo 1, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, esta é a revelação de Jesus Cristo. Ela deve ser enviada a quem? 4. João, às 7 igrejas, ou assembleias, ou congregações,
ou ajuntamentos que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, sim senhor, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 igrejas. Esse é um livro profético. A prefiguração era, Deus buscou um modelo daquelas igrejas daquele tempo, da Ásia Menor, que Paulo fundou, para descrever a viagem da igreja no tempo e no espaço, a igreja na atualidade, como Martim Lutero fez, como Paulo fez, como Irineu fez, como Martim fez, como Colomão fez, como Lutero fez, como João Wesley fez, como William Branham fez. São esses mensageiros das 7 eras da igreja. Essa igreja, a Assembleia. Ele não mandou essa carta às religiões. É por isso que a religião não gosta deste livro. Porque a religião vai ser destruída conforme está escrito nesse livro, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 18. A religião toda ela será destruída. É por isso que a religião não gosta. Quando eles interpretam o Apocalipse, se referem somente na Idade Média, enquanto que esse é um livro profético das coisas que devem acontecer. Portanto, até no dia do arrebatamento, esse livro foi enviado para as igrejas proféticas. O povo de Deus deve entender a coisa da melhor maneira. É por isso que eles não gostam de pregar o Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Porque têm medo de falar da semente da serpente. Semente da serpente. Haverá inimizade entre a tua semente e a sua semente. É uma semente. A serpente tem uma semente. E essa semente era religiosa, porque Caim faz parte da semente da serpente. Essa semente era religiosa. Hoje também ela continua viva. Continua. Então, aquela semente da serpente, que é a semente carnal, persegue a semente espiritual, como os dias de hoje. Está aqui em Gálatas capítulo 4. Está aqui. Portanto, não tenha medo, caro irmão. Gálatas capítulo 4, está a dizer assim, no versículo 29, mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. É o que estamos a ver, a semente da serpente continua até hoje. Caim adorava, ofertou a Deus. É religioso. Ser religioso te leva no inferno, mas ser cristão te leva no céu. Religioso, aquela imagem exterior, de mostrar que está vindo na igreja, está a falar com voz branda. Isso não. Mas o que Deus pede é nascer de novo. E o novo nascimento é um nascimento que vem lá do alto. Então, bem amados irmãos, nós estamos a ver aqui que a semente da carne, que era da geração de Caim, persegue os verdadeiros cristãos hoje e os mata. E isso aconteceu logo que o último apóstolo morreu, que é o apóstolo João. Começaram a matar pessoas por causa só da fé cristã. Por causa de não acatar os conselhos da religião. Logo, os cristãos verdadeiros foram perseguidos. Até hoje, a perseguição é espiritual. A perseguição é espiritual. Então, bem amados irmãos, as assembleias, as igrejas proféticas descritas no Apocalipse foram prefiguradas com aquelas que estavam na Ásia Menor, e o espírito que animava cada uma daquelas assembleias foi característica desde a reforma, desde os tempos dos últimos apóstolos até no dia de hoje. Bem amados, que Deus abençoe cada um de vocês, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém. Nós vamos orar. Nosso bem-amado Pai Celestial, nós estamos na Tua Santa Presença, fazendo menção da Tua Palavra, dos Teus feitos e daquilo que você foi preparado, porque brevemente voltarás para vir nos buscar. Abençoa a Tua Palavra nos nossos corações. Nos faz graça, Senhor, possamos ser contados na igreja
e não fora da igreja. Porque somente aqueles por quem você derramou o teu sangue são aqueles que você virá buscar, conforme diz a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos identificar com a obra da cruz e perdoa os nossos pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.